Brasilianas entrevista agora o Marcelo Zelic, vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais, que junto com uma série de organizações não governamentais e de direito civil, vem produzindo aí o relatório Povos Indígenas e Ditadura Militar, um subsídio à Comissão Nacional da Verdade. Marcelo Zelic, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a ideia de produzir esse relatório e sobre o fato de nós quase nunca termos escutado a questão indígena dentro do contexto da ditadura militar. É uma curiosidade para nós também. Eu acho que foi uma grande surpresa quando um dia fomos abrir a caixa de e-mail e a gente recebeu um e-mail de um blog indígena, Resistência Indígena Continental, que perguntava por que nós do Tortura Nunca Mais só defendíamos a apuração dos crimes de morte e desaparecimento dos não índios. Isso me chamou uma atenção assim muito grande e a gente passou então a dialogar com essas pessoas e dizer, mas do que vocês estão falando? Como é que é? A gente sabe que teve problema e tal, mas a gente não sabia que a coisa era tão pontual assim. E aí começamos a fazer um estudo. Acho que o primeiro passo foi conversar com algumas instituições, por exemplo, dentro da diretoria da Tortura Nunca Mais, com a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, os companheiros da Associação Juízes para a Democracia, e dizer, olha, nós temos um problema aí que eu acho que a gente precisa apurar, ver o que é isso. E daí surgiu a necessidade de um estudo que a gente vem caracterizando como um estudo que é um subsídio para a Comissão da Verdade. Porque do mesmo modo que a gente, enquanto instituições que vem mexendo com isso há muito tempo, a gente não tratava desses temas, a gente veio perceber que era importante essas entidades organizar subsídios, né? E a gente, a partir disso, sistematizou um caminho para poder fazer esse trabalho, e esse caminho parte por tabular o que foi dito dentro do Congresso Nacional com relação às violações de direitos indígenas no Brasil durante o período da Comissão da Verdade, que é de 1946 a 1988, e para nossa surpresa, esse primeiro ponto de partida já se apresentou uma farta documentação sobre problemas que viveram as populações indígenas. Quando que vocês começaram a reunir esse documento para a produção do dossiê? Não tem um mês que a gente começou. E vocês têm um fato material a ponto de dizer para nós aqui inicialmente... Pois é, a grande surpresa foi justamente isso. Por exemplo, você pegar um documento como a Resolução 65 de 1968, em que vários deputados assinam essa resolução, inclusive Mário Covas, entre vários outros, e essa resolução, ela consta na sua justificativa para criar a CPI do Índio de 1968, que o Major Vinhas, que era o coordenador do Serviço de Proteção do Índio, por exemplo, exterminou 2 aldeias pataxós na Bahia, com inoculação de vírus da varíola na população indígena. Vocês tiveram acesso a esse documento? Nós temos cópia desse documento. Esse documento é público, publicado no Diário Oficial. O primeiro eixo de pesquisa, nós estamos levantando e tabulando informações publicadas no Diário Oficial. Quer dizer, a documentação, porque são 5 eixos de estudo, né? Então esses são alguns casos que começam a aparecer. O discurso, por exemplo, de um deputado da Arena mesmo, do Espírito Santo, isso consta no relatório, inclusive a foto do que ele se refere. Ele fala a forma bárbara como, por exemplo, para se entrar no território Cinta Larga, tanto para a questão do garimpo do diamante, quanto para a questão de abrir a fronteira agrícola no território deles, Pará, né? no Mato Grosso, você tem uma situação de extermínio dessa população indígena a ponto de uma denúncia em 1966 de um padre que atuava ali na região, que já vinha denunciando vários massacres, ser fotografada por um fotógrafo do jornal o Globo. E essa foto a gente conseguiu recuperar num documento lá no Museu do Índio,
onde aparece uma indígena pendurada de ponta cabeça. Mas quem vê a foto, sem o contexto do discurso do deputado, contando o que se passou ali, a mulher cortada a facão no meio, depois que o seu filho levou um tiro na testa, pequeno de colo, para tudo isso em função da cobiça do território Cinta Larga, são casos que precisam ser apurados, né? Ou por omissão ou por ação, os entes do governo patrocinaram um genocídio. Existem números, por exemplo, que estão colocados em alguns documentos do Congresso, que falam que em 63 você tinha em torno de 300 mil índios e que em 68 você tinha 80 mil índios. Eu não tenho ainda como comprovar, nós tentamos comprovar no IBGE, mas o IBGE é muito confuso com relação a esses dados. Compete à Comissão da Verdade verificar esses dados. É fato que sumiram 220 mil índios no Brasil. A gravidade das coisas que se contam nos discursos dos deputados, o que Modesto da Silveira conta dentro dos seus discursos quando deputado, sobre os Yanomamis, por exemplo. O que aconteceu com os Yanomamis? Você tem um extermínio onde se chega ali a redução de mais de 5 mil índios da sua tribo. Quer dizer, de que país nós estamos falando? Nós urbanos, que vivemos nas cidades, que desconhecemos essas realidades. Quer dizer, essas políticas que foram feitas de desenvolvimento, de colonização, de abertura para exploração de minério, de abertura das estradas para promover uma colonização agrícola, à custa de quanto sangue foi feito isso? À custa de quanto massacre foi feito isso? Esses são temas que a Comissão da Verdade, e olha que nós estamos começando um processo de estudo. Você tem, em 1967 para 68, dadas denúncias de corrupção no antigo Serviço de Proteção do Índio, que era o que foi substituído pela FUNAI, pela Fundação Nacional do Índio. Ele foi objeto de uma comissão de investigação do Ministério do Interior, coordenada pelo então Procurador-Geral da República da época, Jader Figueiredo. Esse homem produziu, depois de andar o Brasil inteiro, visitar mais de 130 postos do SPI pelo Brasil e levantar as irregularidades, encontrou cárcere privado. Que eram coisas de 1,5 metro, assim, quando o índio ficava enfiado lá dentro. Prisão indígena. Prisão indígena veio mais tarde, mas esses eram prisões na aldeia, tipo mocós que prendiam para judiar do indígena local, que era contra o arrendamento da terra, que era contra a exploração da madeira no Paraná, no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou da própria cessão da terra para a agricultura. Você tem ali situações que esse relatório levantou tanto da corrupção que acontecia na FUNAI, no SPI, quanto das violações de direitos humanos. O Jader Figueiredo narra, por exemplo, fatos onde se jogava banana de dinamite na aldeia e metralhava os indígenas de helicóptero. Isso não sou eu falando, é o Procurador-Geral numa audiência, numa coletiva de imprensa, onde ele apresenta um relatório de 5.115 páginas, contando esses fatos. Depois do AI-5, esse relatório simplesmente desapareceu. Aonde estão as informações do relatório Figueiredo? Por que os militares esconderam as informações do relatório Figueiredo? Compete à Comissão da Verdade a localizar essa documentação, reconstituir essa informação. Nós já localizamos, por exemplo, 23 processos que poderiam apontar um caminho de reconstruir algumas dessas informações. Mas é preciso buscar essa documentação. A comissão tem toda a força, ela tem por lei o direito de buscar essa documentação. Marcelo, vocês já entraram em contato oficialmente com a comissão? Qual que foi o que vocês sentiram que
eles estão dispostos a acatar esse pedido de vocês? Olha, é bem curioso isso, porque de fato as pessoas elas depositam na Comissão da Verdade um tipo de decisão que eles estão aí para executar um trabalho. E esse trabalho, 7 pessoas com 14 assessores não vão fazer sozinho. A posição do Tortura Nunca Mais de São Paulo, junto com a Comissão de Justiça e Paz, a Associação Justiça para a Democracia, nós colocamos que o nosso estudo é um subsídio, porque independente deles dizerem no momento, como já estão sinalizando, logo depois que a gente fez uma primeira reunião com eles no escritório da Presidência da República, passado já um mês e um pouco, para apresentar a questão com o pouco que a gente tinha, de lá para cá avançamos muito mais nesse estudo, na sistematização dele e tudo mais, é mostrar que a Comissão da Verdade é para toda a sociedade participar. Compete a todos nós, por isso que a proposta é um estudo colaborativo sobre a questão das nações indígenas. É preciso que os estudantes de História, quando eles convidaram a gente a participar do Tribunal Popular, dentro do 31º Encontro Nacional de Estudantes, o que nós colocamos para eles é que esse estudo é colaborativo. Compete a quem quer ajudar a levantar um documento, que entre nos arquivos, remexa, acha alguma coisa, entrega, ajuda a garimpar, ajuda a levantar, porque nós temos um assunto tabu. Nós estamos mexendo num assunto que sempre foi tratado para ficar escondido na sociedade. Sempre disseram que não, que essas coisas não aconteceram. Quando falam que o índio morreu de doença, como a gente ia imaginar que o índio morreu de doença? Muitas vezes porque as pessoas jogavam roupa infectada para o índio usar e aí exterminavam uma aldeia inteira. E se você for apurar, é doença. E quem ficou com essa terra depois que morreu a aldeia inteira, com relação a como consequência deles pegarem roupa, ou então bala de arsênico, como foi jogada de helicóptero. Isso são deputados falando no Congresso, gente. O que é isso? Você repara? Então eu acho que o que gerou uma comoção para nós, membros do Tortura Nunca Mais, que estamos debatendo com isso, a mesma coisa dentro da Comissão Justiça e Paz, é que esses fatos, eles precisam vir à tona. E eles têm que vir à tona como um esforço coletivo da sociedade, para que haja uma reparação efetiva disso daqui. Não é possível que esses assuntos fiquem embaixo do pano. Certo. Você comentou que parece que essa linha de pesquisa de vocês tem alguns eixos, né? Isso. Você poderia falar um pouquinho desses eixos? Então, nós estamos trabalhando o primeiro eixo, os discursos de deputados e senadores. Tem muita coisa aí. Esse eixo é um eixo de subsídio para você chegar em 2 eixos fundamentais. Casos onde houve confronto direto com forças armadas e entes do Estado, como o FUNAI ou outros órgãos, ou casos em que o conflito se dá em decorrência do desenvolvimento de políticas desenvolvidas pela ditadura militar. A política, seja ela de desenvolvimento dos grandes projetos, ou da abertura de fronteira agrícola, da colonização da Amazônia e tal. Então nós temos com esses 2 últimos eixos, o discurso de deputados ele serve para alimentar esses eixos. E aí nós temos um segundo eixo, que é a levantar e mapear aonde foi parar os documentos das comissões de Estado que apuraram tais barbáries. Então nós temos já uma comissão parlamentar indígena que precisa ser levantado o documento, que aconteceu entre 62 e 63. E nós temos uma comissão parlamentar, uma comissão de investigação do Ministério do Interior que aconteceu em 67 e 68. Uma comissão parlamentar de inquérito que aconteceu em 68, que foi interrompida com a AI-5. Junto com o interrompimento dessa comissão parlamentar, você tem o desaparecimento do relatório da comissão anterior. Você tem uma comissão parlamentar do Índio de 1977. Que denúncias foram feitas dentro dessas comissões que são oficiais do Estado brasileiro? O que diz aí dentro que a gente desconhece? Cabe à Comissão da Verdade trazer à luz esses documentos, mapeando esses documentos visando jogar ali. E tem um eixo específico que precisa ser apurado,
que é o que se passou no período em que a Polícia Militar de Minas Gerais decide criar guardas indígenas e criar cadeia indígena. Quantos índios passaram pela cadeia indígena do Krenak? Os números que nós temos, que é bem inicial a pesquisa, já falam em 200 índios que passaram por lá. Dizem que passou a índio alcoólatra, que passou índio que roubava gado, que passou índio que matou alguém, mas que passava os índios também que resistiam aos projetos do governo. Matéria do Jornal do Brasil aponta que ali era um lugar de extrema violência, que o indígena ali era colocado sob condição de trabalho forçado, isolamento, confinamento e surra. Que o jornalista, em 72, quando localizou essa cadeia na Fazenda Guarani, quando ela já tinha saído de um lugar e ido parar numa fazenda da Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi ameaçado que se ele não saísse dali ele ia apanhar. O nome do jornalista não foi nem colocado na matéria para preservá-la, mas sim como um editorial, o próprio jornal escreveu um preâmbulo do que tinha colocado lá. Quer dizer, que mistérios são esses? Quem são essas pessoas, por exemplo, da Guarda Rural Indígena, que foram arrancados da sua cultura para servir como policiais? Que efeitos essas pessoas teve sobre a vida desses indígenas? O fato deles servirem como policiais militares fora da sua cultura. Então, essa cadeia indígena vinha gente do Brasil inteiro para lá. Certo, mas você está dizendo que trabalhavam também como policiais outros indígenas? Eles formaram 94 indígenas para trabalhar de policial nas aldeias. Essa é uma história que precisa vir a público. Mas o grosso do quem cuidava disso era a Polícia Militar de Minas Gerais, porque é fácil querer responsabilizar a Guarda Rural Indígena pelo trabalho que está sendo feito pela Polícia Militar. Ele tira o índio da sua cultura, joga ele num quartel, faz um processo de formação desse indígena para ir cuidar dos problemas da aldeia, pegar essas pessoas que criam um problema e mandar para cá. O índio acaba fazendo isso. A responsabilidade de quem é? A comissão precisa apurar isso. Nós precisamos saber o que aconteceu, porque houve tortura aí dentro. A maioria, esse é um centro clandestino de tortura do Brasil que nunca ninguém falou. É preciso apurar. Então eu acho que nós estamos num caminho que efetivamente a sociedade quer saber o que aconteceu. A sociedade quer buscar informações, mas não dá o ônus de levantar a informação para a Comissão da Verdade. Nós estamos trabalhando juntos. A Comissão da Verdade só tem sentido e valor se o foco dela não for o relatório, se o foco dela for o processo. Se durante esse processo de criação do relatório a sociedade civil e também militar pudesse envolver na apuração desses casos, para poder fazer, de um lado, autocrítica de tudo isso que está acontecendo, de conhecimento dessa realidade. Se a gente focar num relatório e esperar que no final isso venha à luz, é mais um relatório somente. É preciso que esse processo envolva escolas, envolva gente que queira pesquisar junto. E nesse sentido, nós estamos construindo ferramentas que daqui a pouco entram no ar e onde nós vamos convidar as pessoas que são ligadas, num primeiro momento, às entidades e depois vamos cada vez abrindo isso em rede, onde quem quiser colaborar, hoje nós temos mais de 1000 discursos de deputados, só deputados, sem falar os discursos de senadores, já tabulados, já mapeados, que precisam ser tabulados. Tabulados em que sentido? Tabulados como o mesmo critério que foi utilizado no Brasil Nunca Mais, por exemplo, de Dom Paulo Evaristo Arnes. Entendi. Você tem que ler esses discursos e ir destacando tudo que diz respeito a violações de direitos humanos em cima de tudo que foi dito sobre índio dentro do Congresso Nacional. E isso está sendo feito. Do pouco que li, eu li uma amostra de 200, nós já filtramos um montão de encrenca.
que tem que ser discutida com a comissão. Certo. Percebe? Então há um trabalho grande a ser feito, há um trabalho de apontar caminhos que possam trazer à tona esses fatos para o bem do Brasil, para consolidar a democracia, para favorecer os direitos humanos, para fazer com que efetivamente o conceito de reparação também chegue às populações indígenas, que a justiça de transição ela incorpore também as populações indígenas do Brasil, porque sofreram muito com essa ditadura. Certo. Marcelo, novamente obrigada. Obrigado a você.